assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos e dão as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Calem-se diante dele a terra, dobre os joelhos e dão as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Eu convido a igreja para a leitura do texto bíblico para a pregação, que se acha no Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos 32 a 42. Quantas batalhas, quantas guerras já marcaram a história da humanidade, deixando um rastro de mortes, de destruição, de sofrimento, de fome, de choro. Mas não há luta, batalha, que se assemelhe a uma batalha ocorrida nas cercanias de Jerusalém há cerca de 2000 anos atrás. Esta batalha foi ímpar, porque foi uma luta que não deixou rastros de morte, destruição, sofrimento, violência. Foi uma luta que nos legou graça, esperança, vida. Foi uma luta contra poderes espirituais. Foi uma luta contra a escravidão maléfica de nossos pecados. Foi uma luta contra o próprio poder da morte. Uma luta de um soldado único, um soldado que marchou na plenitude da sua força, com humildade, simplicidade, porém coragem sem igual. Eu estou me referindo à luta de Jesus. Durante seu ministério foi afunilando, passando pelo Getsêmani e chegando até a cruz. Este soldado lutou sozinho por uma questão de competência, porque não havia ninguém capaz que fosse competente para de fato dividir com ele a agonia da cruz. Além disto, os discípulos, os seus seguidores, aqueles com os quais poderia ou deveria contar naqueles momentos mais críticos, se distanciaram. Nos momentos que precediam a prisão, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João. Os chamou até o jardim do Getsêmani, uma propriedade particular perto de Jerusalém.
O Senhor Jesus chamou os discípulos para vigiarem com Ele, naqueles momentos que a sua alma estava profundamente triste, em agonia. Mas os discípulos foram vencidos pelo sono. Uma vez, duas vezes, três vezes ali estavam os discípulos batidos pelo sono. Na terceira vez o Senhor Jesus se dirige aos discípulos dizendo: ainda dormis e repousais, basta. Ainda dormis e repousais, basta. Nós vivemos como cristãos e como igreja o desdobramento desta luta de Jesus no Getsêmani e desta luta de Jesus na cruz. Por meio de Jesus nós obtemos sim vitória, porque por meio de Jesus obtemos perdão, obtemos vida, obtemos salvação, obtemos livramento do próprio poder eterno da morte, porque Jesus nos comunica a vida eterna. Mas, meus amados, nós ainda não tomamos posse plena dos despojos que Jesus conquistou nesta cruz e nesta luta. Nós só tomaremos posse definitiva destes benefícios naquele dia que nós estivermos com o Senhor. E como a palavra diz, quando o Senhor enxugar dos nossos olhos as lágrimas, quando o Senhor dispensar sobre nós, estendendo o seu tabernáculo entre nós, sua morada entre nós, ali sim nós desfrutaremos de forma plena do que Jesus nos preparou. Mas hoje nós caminhamos ainda em luta. Experimentamos luta ou não estamos no Evangelho? Nessa luta, nesta caminhada, infelizmente muitos são contagiados pela síndrome que contagiou os discípulos ali no Getsêmani. Muitos são contagiados pela síndrome do sono. Não me refiro a este sono físico, mas aquele sono espiritual, que a pessoa se desliga de Deus, está antenada com o mundo, está antenada com os acontecimentos, está antenada com as finanças, mas está desligada diante de Deus. Meus amados, nós não podemos nos deixar levar pela síndrome do Getsêmani, pela síndrome do sono espiritual. Nós precisamos, isto sim, sermos contagiados com aquele mesmo poder que envolveu os discípulos após o Pentecostes, de forma que aqueles homens iletrados transtornaram o mundo, de forma que ainda no segundo século da era cristã, o cristianismo já apresentava um caráter mundial a partir daqueles homens que foram de tal forma tomados e envolvidos pela presença do Espírito Santo. O que temos aqui? Ainda repousais e dormis, basta. Alguns estudiosos veem nestas palavras de Jesus ironia. Ainda repousais e dormis, basta. Ironia ou não, nós achamos nestas palavras repreensão e admoestação que certamente cabem muito bem na nossa vida. Porque quantas vezes, meus queridos, nós descuidamos e dormimos quando não poderíamos dormir. Queremos nesta noite ver quais as implicações destas palavras de Jesus para nós. Ainda repousais e dormis? Basta. A primeira implicação destas palavras é que Jesus nos chama a desfrutarmos comunhão com Deus. É oportunidade de desfrutarmos comunhão com Deus. Jesus afirmou que a sua alma estava profundamente triste até a morte.
neste momento de profunda tristeza, neste momento de tentações, fazer o quê? Alguns xingam, gritam, se desesperam, se escondem. Jesus buscou a face do Pai, porque na comunhão com o Pai é que poderia vivenciar aqueles momentos de tristeza. Ao voltar, achou os discípulos dormindo e repreendeu a Pedro, dizendo: Simão, tu dormes? Não pudestes vigiar nenhuma hora? Em seguida, Jesus dirige uma palavra a Pedro, mas também a nós, nos mostrando que nós precisamos desta comunhão com Deus. Ele disse: vigiai e orai. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aqui o Senhor Jesus mostra que a comunhão nossa com Deus não é uma opção para a nossa vida. A nossa comunhão com Deus é uma condição que define vitória ou derrota na nossa vida. Comunhão com Deus é partilhar da presença do Senhor. Comunhão com Deus é nos relacionar com Ele em oração. Comunhão com Deus é ter esta presença do Senhor, conviver com Ele. Jesus se retira novamente para orar, e ao retornar, o que acontece? Novamente os discípulos estão dormindo. Os seus olhos estavam pesados. O mesmo aconteceu pela terceira vez, os discípulos continuavam dormindo. O evangelista Lucas, que narra também este mesmo fato, afirmou que os discípulos dormiam de tristeza. Dormiam de tristeza. O sono parecia drenar a tristeza dos discípulos. Isso acontece com muitas pessoas em momentos de fortes tensões, em momentos de profunda tristeza. A pessoa perde força para lutar e se rende ao próprio sono. Mas, meus queridos, é interessante que não é apenas o sono que tem o poder. Digo, não é somente o sono que drena a tristeza. Muitas vezes o sono tem drenado também a alegria de muitas pessoas. Não possui mais aquela alegria da comunhão com Deus, porque o sono espiritual lhe roubou esta alegria. O sono espiritual tem o poder de drenar o prazer com Deus. O sono espiritual tem o poder de drenar as próprias famílias que anteriormente viviam unidas e em paz, mas o descuido espiritual foi minando, foi drenando o relacionamento conjugal, a alegria dos filhos, a paz na família. O sono espiritual tem o poder de drenar e de roubar a própria vida das pessoas. Os discípulos abriram mão neste ato de uma ímpar oportunidade de comunhão com o Senhor. Nós ficamos pensando naquela experiência dos discípulos no Getsêmani, e eu fiquei pensando, se eu pudesse estar lá, que prazer, que privilégio ajoelhar com Jesus orando. A noite estava chegando, a tristeza no coração do mestre,
Os discípulos ao lado do Mestre, oportunidade de partilhar da presença do Senhor, de ver o suor de Jesus que caía como gotas de sangue pela terra, o clamor de Jesus: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas os discípulos não souberam aproveitar esta oportunidade de comunhão com o Pai. Ainda dormis e repousais, basta. É hora de aproveitar a oportunidade de comunhão com o Senhor. Mas o mesmo nós podemos pensar de pessoas que hoje estão tendo todas as oportunidades de comunhão com Deus, mas buscam comunhão com tudo e com todos, menos com Deus. O autor aos Hebreus nos admoesta a congregarmos, a cultuarmos, e ele diz que um novo e vivo caminho se abriu entre nós e Deus por meio de Jesus. Precisamos trafegar por este caminho em comunhão com o Senhor, porque Jesus une a terra ao céu, Jesus conecta o pecador ao santo. Meus amados, o caminho para Deus está aberto. Corra para este caminho enquanto está aberto, porque muitas vezes nós buscamos caminhos para a nossa vida neste mundo, mas não entramos pelo caminho vivo que Deus estabeleceu. E que em nossos corações possamos dizer: eu não quero viver a sequidão de uma vida sem Deus. Eu não quero viver o vazio de uma vida sem Deus. Que a minha alma possa viver com Deus, hoje e para todos sempre. Ainda dormis, basta. Viva a comunhão com Deus. Mas um outro ponto que queremos destacar, uma outra implicação destas palavras de Jesus: é hora de comunhão, mas é também hora de lutar com o Senhor. Porque os que dormem não lutam. Somente aqueles que estão de pé, acordados, é que lutam. Jesus lutava em oração contra o peso, o fardo dos nossos pecados que repousavam sobre Ele, que é santo. Ele lutou dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice sem que eu beba. Jesus lutou, se agonizou. Jesus lutou pela obediência ao Pai. Contudo, faça-se a tua vontade. Jesus lutou para promover a um mundo tão pecador vida, esperança e vida eterna. Os discípulos não partilharam dessa luta, estavam dormindo. Mas, meus queridos, em vez de jogar pedras nos discípulos, nós temos outra reflexão. Sabe qual é a outra? É que essa luta, em vários aspectos, permanece em nossos dias. Permanece, porque é uma obra que agora Deus traz e aplica às pessoas neste mundo. Jesus já conquistou as dádivas, os favores, as bênçãos, mas agora é tempo de aplicação, é tempo de plantação. É uma obra de Deus na vida da igreja, mas é uma obra mediante a qual a igreja age ao lado do Senhor, luta com o Senhor neste mundo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. O apóstolo Pedro nos chama a proclamar as virtudes de Jesus, e a igreja caminha servindo ao Senhor, servindo na área social, servindo orando, servindo aconselhando, servindo repartindo, servindo anunciando o evangelho. A igreja está integrada nesta luta de Jesus.
Certamente muitas vozes estranhas estão dizendo a você: sente-se, fique quieto no seu canto, um soninho não faz mal a ninguém. Porém a voz de Jesus deve falar mais alto: ainda repousais e dormis? Basta! Levantemos, meus queridos, nesta luta, ao lado de Jesus e para a glória de Jesus. Esta luta é minha, esta luta é sua. Ainda dormis e repousais? Basta. É hora da comunhão. É hora de lutarmos com o Senhor Jesus neste mundo. Mas por fim eu quero dizer, é hora também, porque o fim se aproxima. Veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta. Chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Ali estava o fim dos dias de Jesus aqui na terra. Ali estava o fim do ministério de Jesus aqui na terra. Ali estava o fim da vida de Jesus. E os discípulos dormiam. Jesus disse: levantai, o fim chegou. Meus amados, nós caminhamos para o fim. Nós precisamos aprender subtração e adição na vida. Se soubermos subtração e adição, já é grande coisa para aqueles que têm dificuldade na matemática. Nós precisamos entender que nós iniciamos este culto há um pouco mais de 1 hora. Na conta dos nossos dias, subtração de 1 hora dos nossos dias aqui na terra. E amanhã você pode subtrair mais um dia. E nós nos alegramos com o aniversário, 1 ano a menos. Mas, meus amados, nós precisamos aprender também a adição. Nós precisamos adicionar mais à nossa vida. O estar diante do Senhor, o testemunhar do amor de Deus, o servir a Deus, o desfrutar de Deus. Porque mesmo em meio à subtração, nós podemos contar com a adição nas nossas vidas. Para aqueles que creem no Senhor Jesus, o fim cederá lugar a um eterno e bendito recomeço, diferente do hoje, porque desfrutando de bênçãos maiores que Deus preparou para todos quantos o amam. Então, neste sentido, eu me sinto como aquelas crianças que os pais dizem: daqui 1 mês são as férias e nós vamos fazer aquele passeio que vocês querem. E as crianças começam a contar os dias, e as crianças vibram de alegria. Meus amados, a perspectiva de vida é diferente quando nós não dormimos diante de Deus. Quando nós estamos cientes de que caminhamos para o Senhor, tudo é diferente. E somos como aqueles que sonham, aguardando as dádivas maiores, tesouros eternos, incorruptíveis, que Deus mesmo prepara para os seus filhos, para os que o amam, para os que nele confiam. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Tessalônica, disse: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios.
Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Deus não nos chamou para o sono espiritual, para estarmos, isto sim, acordados diante dele. Interessante nós observarmos que a palavra de Deus adverte dizendo que o diabo anda em derredor como leão, procurando o momento oportuno de atingir, e afirma que ele sabe o quê? Que pouco tempo lhe resta. Sabendo que pouco tempo resta, ele quer aproveitar este pouco tempo. Claro, para o bem não. E se o nosso tempo diminui a cada segundo, precisamos perguntar: em que eu posso ser mais útil? Eu quero estar de pé diante de Jesus no encontro com Ele, mas eu quero viver os meus dias na presença e a serviço do Senhor. Meus amados, a pergunta nesta noite: como vai o seu sono? Eu espero que você esteja dormindo bem à noite, que não tenha insônia, fisicamente falando. Mas se há um dormir espiritual, frio na fé, distante do Senhor, antenado com tudo, menos com Deus, é tempo de acordar. Acorda, ó alma, diante de Deus. Acorda, ó alma, para desfrutar a doce comunhão com o Senhor. Acorda, ó alma, porque uma luta há pela frente. Acorda, porque o fim se aproxima e de pé queremos estar diante do Senhor. Acordai, acordai, acordai. Convido a igreja a juntos cantarmos o hino 177, dizendo: eu quero estar firme nas promessas do Senhor. 177. Ao som dos instrumentos, convidamos a igreja a se colocar em pé.